Seja muito bem-vindo ao podcast Educação, uma iniciativa aqui do Núcleo das Escolas Particulares da ACIRP. Eu sou o João Aleixo, proprietário da The Future School, e hoje eu estou aqui com um convidado mega especial para falar sobre o mercado de trabalho, geração Z e um monte de desafio que a gente está enfrentando já. Eu estou com o Flávio Sambati, ele é especialista em gestão estratégica pela FGV, graduado, pós-graduado e mestre em odontologia. Essa é novidade para mim, não sabia. Já foi diretor executivo em uma assessoria de câmbio e comércio exterior. Também já gerenciou uma equipe de 150 colaboradores, é gente. E hoje é diretor da RHF Talentos, aqui de São José do Rio Preto. Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui, poder discorrer um pouquinho desse assunto, algo que a gente trabalha no dia a dia e quem sabe orientar alguém que esteja com dúvida a respeito, é sempre válido. Muito bom, Flávio. Obrigado por ter aceito o convite. Realmente é um tema bastante complexo e o intuito aqui da nossa conversa hoje é direcionar esse bate-papo para a nova geração que está entrando no mercado. Nós temos bastante voltado a escolas, alunos, adolescentes e as mudanças que aconteceram principalmente depois da pandemia, né? Certo. Que acelerou aí algumas mudanças em 10, 20 anos, coisas que a gente teria daqui 10, 20 anos já começamos a vivenciar. E para a gente poder começar, já puxando o gancho da nova geração Z, que é uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora, né? O pessoal ali de 18, 19, 17 anos. Quais são os pontos fortes que você acha que essa geração está trazendo para o mercado de trabalho e os pontos desafiadores para lidar com essa nova geração? Então, João, a gente observa que assim, esse pessoal já está começando a ingressar no mercado de trabalho agora, tá? É um pessoal que está terminando faculdade e eles vieram de uma geração que já estão totalmente imersos na tecnologia, eles não precisaram aprender. É algo assim, a tecnologia ela já é inerente da criação da pessoa. Então isso é um ponto forte em relação ao que a gente conhecia até pouco tempo atrás a respeito dos profissionais que estavam em determinadas áreas. Outra coisa que essa geração ela tem uma pegada muito interessante é uma geração que já entende bastante sobre diversidade e inclusão, que é uma coisa que hoje muitas empresas valorizam demais isso, tá? E não já é aquela geração que não aceita mais algum tipo de brincadeira, algum tipo de, vamos pensar, não, é só um apelido, tal. Sim. Não, já é uma geração que tem já uma visão um pouco mais crítica em relação a isso, e até por isso algumas mudanças comportamentais nas empresas já vêm ocorrendo, tá? Então é uma geração que já tem essa preocupação um pouco maior. É uma geração extremamente criativa, tá? Criatividade, pensa um pouquinho mais fora da caixa, é uma geração que tem essa visão de querer transformar, mas também de se empoderar. E também uma geração que tem muita consciência social. Isso é importante, porque ela não procura, eu vejo assim, são profissionais que não estão procurando só o bem-estar pessoal. Ele vê naquele trabalho se é algo que transforma também a sociedade. Então, a escolha desses profissionais, às vezes por empresas que têm essa mesma mentalidade que eles. Isso eu julgo assim, são qualidades que essa geração vem trazendo que da nossa e para trás, alguns pontos a gente teve que aprender. Então, eles já estão natos com isso. Por outro lado, aí a gente vê, não é tudo flores também. Então, assim, a parte de dependência tecnológica é grande. Então, se a gente pensar em algum processo em que não haja a tecnologia envolvida, esse jovem ele tem um pouco mais de dificuldade. E não são todas as profissões que estão com tecnologia envolvida. Existem alguns postos de trabalho ainda hoje em que você vai precisar de um trabalho manual, você vai precisar, às vezes, de uma busca intelectual também, de qualidades que você não vai ter acesso a uma consulta rápida que a gente tem a facilidade. Então, essa dependência tecnológica é muito grande, também é um ponto a se preocupar. Atenção fragmentada. Esse é um grande problema. Que é isso? Atenção fragmentada é o seguinte, hoje em dia a gente vê, antigamente, nós íamos tranquilamente no cinema
e assistíamos um filme de 2, 3 horas e passava um tempo. Sim. Hoje eu vejo, os jovens, eles não conseguem, eles não têm o mesmo prazer de ir ao cinema para assistir um filme. Muito tempo, né? É muito tempo. Ele não tem, às vezes, a mesma dinâmica de participar de um estudo ou de um treinamento empresarial que dure 2, 3 horas. Uhum. Por quê? Ele está acostumado com aquele Tudo muito rápido, muito né? rápido e passar o vídeo que dura 15, Sim. 30 segundos. Então a atenção dele, ela é dispersa. E isso, em alguns ramos de atividade, é muito complicado. Até se a gente for imaginar, até durante entrevista, eu já tive experiência com candidatos em que eu fazendo entrevista, a pessoa pegou o celular e começou Meu Deus. Então, e conversando com a pessoa. Então, você vê assim, Aham. por quê? Porque ela não consegue ter o foco no que ela está fazendo. Sim, sim. Então, a atenção fragmentada é um ponto muito, assim, a ser trabalhado mesmo. Sim. Porque isso consegue. Os pontos fortes que são inerentes da pessoa, ela tem a capacidade de melhorar. O que ela não tem, ela tem como aprender. Então, assim, o Sim, importante com é certeza. saber identificar. Outra coisa dessa geração que eu vejo demais, o imediatismo. Eu ia entrar nesse ponto, puxando o gancho do cinema que você falou. Exatamente. Sim. E esse imediatismo leva o último foco, que é o mais apresentado hoje como um ponto negativo para essa geração, que é justamente ansiedade e saúde mental. Porque esse imediatismo, a gente pensa assim, nós fomos criados para criar uma carreira e normalmente era uma carreira só. Uhum. Tá? A gente tinha consciência de que isso ia demorar anos, Isso. mas a gente Ia não amadurecer. tinha acesso a tantas oportunidades de fora. A gente focava num negócio só e acreditava naquilo. E né? acreditava, e você construía a sua carreira e reputação em cima daquilo. Então, Sim. quantos casos que a gente tem na nossa família vamos pegar assim, profissões tradicionais. Um advogado que, nossa, manteve seu escritório durante 60 anos. Aham. Passou de geração. Passou de geração. Sim. Um médico, também a mesma história. Um veterinário. Hoje, às vezes, aquele profissional que está ingressando no mercado, ele já pergunta na entrevista qual que é meu plano de carreira para eu ser diretor. Sim. Ou quanto tempo, né, que eu vou chegar em tal... Como se fosse Lógico. uma questão só de tempo, De tempo. né? Lógico que é interessante você ter uma visão estratégica de Sim. plano de carreira. Até para poder escolher se aquele lugar se faz aquilo sentido ali para você. vai né? fazer sentido, se é uma empresa que realmente não adianta você querer falar assim, não, vou entrar nesse posto aqui e vou ficar 20 anos fazendo a mesma coisa. Não é Sim, isso, sim, não sim. é isso. Mas é algo que a gente tem que pensar assim. Eles querem resultados já com menos de um mês de trabalho. Sim. E acaba desistindo das oportunidades Uhum. muito rápido, sem ter o amadurecimento ainda do que seria o trabalho. Uhum. Eu Isso. tenho um exemplo muito, muito legal disso que você... Uma vivência, né? Eu sou empresário, uma empresa pequena, e eu tive um caso, assim, claro, disso que você acabou de falar. Tive uma estagiária que acho que ela estava com cerca de 2 meses de empresa. E ela vinha de feedbacks negativos, né? Tava atrasando, tava, né, não tendo um bom resultado. E faz parte, um estagiário tá ali para aprender muita Sim. coisa também. E eu lembro que teve uma conversa que eu normalmente, periodicamente, faço reuniões individuais com todo mundo da equipe, né? Fico ali 1 hora, às vezes, dependendo da pessoa, até mais tempo, entendendo se a empresa tá encaminhando para o que a pessoa quer de fato, se a gente tá atendendo as expectativas dele e eles atendendo a nossa. A gente tem essa conversa bem honesta com cada um lá. E essa menina, né, tinha acabado de vir de um feedback negativo, ela virou para mim, com menos de 2 meses de empresa, falou assim, quanto tempo vai demorar para eu ser efetivada? Aí eu falei para ela e falei assim, vai depender mais de você do que de mim. Então, é essa questão de tempo, né? Eu preciso ter um tempo, porque senão, se não tiver claro para mim que vai ser daqui 6 meses, até porque se você falar assim, 2 anos, a pessoa vai desistir, né? Falar, Sim. muito tempo, não me interessa isso aqui, e a pessoa acaba saindo. Então, é muito claro isso que você falou, né? De querer resultado rápido e
tratando a questão da carreira como se fosse uma ciência exata, E né? não é. Do tipo assim, então 6 meses, mesmo que eu fui um profissional mediano, eu sou obrigado a ter uma efetivação, uma promoção, e não é muito bem assim que funciona a vida real, né? Então, você pegou um exemplo que você teve e assim, eu vou partir também para um exemplo que eu tive com um colega, um empresário que eu tenho ele como exemplo de empresário de sucesso. Ele é um empresário do ramo do agro. E ele veio pedir conselho para mim. Eu falei, não é possível. Você está pedindo conselho para mim? Que ele falou assim, não, Flávio, é o seguinte, será que você poderia conversar com o meu filho? O filho dele ingressou numa empresa multinacional lá em São Paulo. E ele chegou e falou assim, Flávio, ele está reclamando, falando que, porque estão exigindo muito dele, que, nossa, já faz 6 meses que ele trabalha lá e ainda não teve nenhum tipo de reconhecimento, que às vezes ele está, puxa, o contrato de trabalho era até às 6 horas e às vezes ele está ficando até às 8. Então eu falei assim, não, mas a empresa paga hora extra? Não, paga. Eu falei, então, tá no contrato? Tá certo. Eu falei, qual que é a dúvida dele? Então, ele estava querendo voltar. Era em outra cidade isso? São Paulo, e sim. ele querendo voltar para Rio Preto. Aí eu pensei assim, tá, se ele voltar para Rio Preto para trabalhar na sua empresa, o que ele vai ter? Não, aqui a gente não tem posição pro nível salarial e cargo que ele tem. Ele vai ter que trabalhar em determinada função e vai ter muita opção, porque o que ele vai almejar ao máximo é o meu cargo. E o meu cargo é meu, não tem como eu sair. Aí passou um tempo e tal, conversamos, expliquei, falei assim, olha, é desse jeito, o mundo empresarial é assim e tal, porque ele foi um jovem que sempre, ele foi muito bem preparado, ele tinha uma formação acadêmica muito boa, só que não tinha essa experiência ainda de trabalhar dentro da empresa. A única experiência empresarial que tinha era de casa. Sim. Olha, mas não deu 1 ano. Foi promovido para uma posição mais estratégica. Hoje, passado alguns anos, eu vejo. É um profissional que logo já está em C-level. Já está nos níveis de chefia. Sim. Mas que estava desistindo nos primeiros 6 meses. E aí que eu trago, assim, algumas reflexões e alguns dados também muito interessantes, João. Tem o Fórum Econômico Mundial, todo ano ele faz um relatório que chama Future of Jobs Report, um relatório do futuro dos empregos. E assim, cerca de 83 milhões dos postos de trabalho hoje vão desaparecer. Caramba, é muita coisa. Essa foi do ano passado? Essa é de 2023. Isso eles estão projetando até 2026, tá? Caraca, em 3 anos? Em 3 anos. Só que 69 milhões de novas posições vão ser criadas. E 23% dos empregos que foram colocados nessa pesquisa, foram cerca de 700 milhões de empregos, eles vão ter que ser alterados de alguma forma. Então, se a gente pensar, se você está num lugar em que você não está conseguindo se moldar de acordo com essa mudança, é melhor você acelerar. Sim. Porque senão você acaba ficando para trás. A hora que a onda chega, Exatamente. É difícil aprender a nadar depois que a maré já subiu, né? E o engraçado, eu trouxe outro dado aqui também que é bem interessante, que a gente estava falando a respeito da pessoa desistir, né? E entra também no que a pessoa, às vezes, ela não sabe escolher. Hoje, 58% dos estudantes que já estão na fase de ou vou fazer um curso técnico, ou vou entrar direto no mercado do trabalho, eu já terminei o ensino médio, ou vou fazer uma faculdade, 58% não sabe que carreira seguir. Dos que entram numa faculdade, mais da metade, 56% desiste antes da conclusão do curso. Sim, a minha turma mesmo se formou de 40, se formaram 4. Então. Eu fui um dos 4. Olha, graças a Deus. Você foi o resiliente. Mas no meio do curso eu quis desistir. Quem não deixou foram meus pais. Aí você perguntou para mim da odontologia, né? Você falou assim, como que da odontologia? Eu, no primeiro ano de odontologia, eu quis desistir. Sim. E era uma coisa assim, eu não tenho dentista na família. Era uma coisa assim, um casal de amigos dos meus pais
que, inclusive, o meu primeiro local de trabalho depois que eu me formei foi na clínica deles. E era um casal muito próximo e ele era meu dentista. Então, eu frequentava o consultório dele desde criancinha. Então, eu gostava daquele ambiente. Falei, não, quero fazer odontologia. O primeiro ano do curso de odontologia é terrível. Não tem nada a ver com odontologia, sabe? Que negócio sabe, as matérias, quem é do ramo sabe. É um tipo de matéria. E foi exatamente ali que eu tive a orientação de professores que falaram, não, Flávio, não faça isso, não desiste agora não. Você ainda vai entrar na parte legal do curso. E foi onde me apaixonei pelo curso. Fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado e acabei abandonando a profissão porque eu tive um acidente e acabei rompendo os ligamentos do ombro e não consegui mais exercer. Aí eu tive que abandonar o consultório e partir para outras coisas. Então, essa é a carreira. O ciclo da vida, né? O ciclo da vida de vida acontecendo. Exatamente, vai acontecendo e você vai se adaptando. Vai se adaptando. Eu vejo essa questão que você falou de desistir no meio, né? Hoje em dia é muito mais... Parece que foi tirado todo esse peso da nova geração, porque existia um peso muito grande nas gerações mais antigas em relação à geração Z, né? De começar a criar uma carreira, você tem essa opção de dar certo, vai dar certo nisso. Eu percebi que esse peso excessivo é ruim, porque às vezes a pessoa passa a vida toda trabalhando num lugar onde ela não gosta, numa carreira que ela não gosta, só pela garantia ali de que tá dando certo. Só que ao mesmo tempo você tirar todo o peso também é ruim, porque daí você cria pessoas, as pessoas crescem com uma resistência muito baixa a frustrações. Demais. Né? Então, querendo fazer só o que gosta. Então, eu tenho reuniões muito frequentes com a equipe, no sentido de que, assim, tudo bem se você não estiver fazendo sempre o que você gosta. Porque isso é a vida, né? Eu tenho um negócio, sou apaixonado pela escola, pela The Future School, só que mais de metade do tempo eu tô fazendo coisa que eu não gosto. Montando contrato, vendo a parte de contabilidade, às vezes fazendo um documento, declarando imposto e tudo mais. São atividades que não gosto de fazer, tenho pessoas que me ajudam, só que eventualmente eu vou ter que ir lá pôr a mão na massa, fazer coisas que eu não gosto. Então, eu acho que tirar todo o peso da geração de que você só tem que fazer aquilo que você gosta, de que propósito de vida tudo bem, isso é legal, só que você não encontra seu propósito de vida nos primeiros 30 dias que você inicia um negócio. Exatamente. Né? Às vezes você vai encontrar depois de anos tentando e não desistindo e correndo atrás e perseverando. Então, eu até, num podcast anterior com o Daniel, da CCLI, a gente falou bastante sobre propósito, né? Até fica a dica aí pra galera assistir. Mas essa questão de tirar totalmente o peso é ruim, porque daí você cria pessoas que não têm responsabilidade e elas não querem ter responsabilidade. Acho que sai uma pesquisa aí em algum lugar, não sei diretamente a fonte, falando que a nova geração não quer cargo de liderança, porque eles não querem essa responsabilidade de lidar com o prazo do outro, de lidar com responsabilidade, eles querem basicamente qualidade de vida, o dinheiro para poder pagar as viagens, as festas, os shows e poder sair para comer alguma coisa diferente e só. Eles não almejam coisas um pouquinho além disso, né? João, você falando, vamos voltar em alguns pontos aí. Olha que interessante, você falou que as pessoas às vezes não estão felizes no que fazem, né? Também nessa mesma pesquisa que eu citei os dados a respeito do abandono do curso, eles ampliaram depois para os profissionais. Nessa amostragem mostrou que 72% eles não estavam felizes na carreira que estavam e se diziam arrependidos de não ter mudado antes. É um número muito grande. É grande, é grande. E como então que a gente faz para poder minimizar esse risco? Porque, queira ou não, nosso trabalho é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. Sim. A gente passa mais tempo no nosso trabalho do que com nossa família e com nossos amigos. Então, a gente tem que ter... Como que fazer essa escolha consciente? Como que você se prepara para poder falar assim, não, olha, eu preciso ter essas ferramentas para poder minimizar a chance de dar errado. De dar errado. Sim, sim. Dar errado faz parte. Faz parte dar errado. Ninguém empreende e dá certo na primeira vez. Sim. A mesma coisa acontece com a escolha de um emprego. São raros os casos que fala assim, nossa,
fulano, nossa, tá vendo? Olha, ele é um médico extremamente bem sucedido e tal. Às vezes você vai ver, não, ele foi forçado a fazer medicina porque o pai era médico. E você vai perguntar para ele, Sim, assim, o cara já tem 40 anos de carreira, e fala assim, nossa, na verdade eu queria ser advogado. sim. Às vezes o cara nunca Acontece. nem parou pra pensar, né? Então acontece. Sim. Então, a primeira coisa, a pessoa ela tem que identificar quais são os seus talentos. Uhum. Você tem que se conhecer. E falar assim, nossa, eu preciso me conhecer, é tão óbvio. A coisa mais difícil que tem é o autoconhecimento. Sim. Nossa, é Você- uma luta, né? É. Sim. Então, assim, o autoconhecimento, você descobrir, não, eu sou bom nisso. Isso daqui, não necessariamente pensa assim, mas como é que eu vou ser bom numa coisa que eu ainda nem sei o direito, o que essa coisa faz? Sim. Não, mas, por exemplo, eu sou muito bom em conversar com as pessoas. Eu tenho a habilidade de fazer amigos. Então, olha, então você não vai procurar algum cargo, alguma coisa em que você vai ficar sentado sozinho numa sala. E isso era uma das frustrações que eu tinha. A odontologia me trouxe várias realizações. Só que estar dentro do consultório, para mim, era muito limitante. Uhum. Tanto que Se sente meio enjaulado ali, né? Sim. eu fui me realizar profundamente na odontologia quando eu fui ser professor. Porque daí sim, eu trabalhava com pesquisa, com equipes e depois em sala de aula. Que era o que eu gostava. Legal. Era onde eu tinha minha realização, de ter Uhum. contato com outras pessoas, participar. Então, isso você Mas tem... esse conhecimento não veio nos Não! primeiros 6 meses de curso. jeito nenhum, de jeito Sim. nenhum. Não, isso daí foi... Sim. Tanto que foi uma busca que eu fiz depois. Eu já tinha feito eu tinha 2 pós-graduações quando eu resolvi falar assim, eu preciso ser professor, Sim. não posso mais ficar trancado dentro do consultório, tá? Fala assim, eu trabalhava... É essa busca que precisa ficar clara, né, exatamente. pra galera, de que tudo bem se você não está feliz hoje onde você tá, ou com a escolha que você fez, ou se você não se sente seguro, né, de ter uma escolha profissional ali, né? A pessoa sai do ensino médio, às vezes ela não se sente segura para fazer uma escolha que vai impactar na vida toda dela. Sim. Mas se permitir tentar, testar, sabendo que ela não vai ter as respostas em um ano. Exatamente. Né? Que ela vai ter essas respostas provavelmente em um tempo de carreira, e não tem nada melhor que um motivador do que resultado. Né? Com Eu acho que certeza. às vezes muitas dessas pessoas que não se sentem realizadas no trabalho é porque elas não estão vendo evolução nos últimos anos de carreira ou de vida, e isso acaba frustrando a pessoa. Não significa que a pessoa não ama o que faz. Sim. Significa que ela está se sentindo estagnada e ela precisa de uma mudança brusca, um resultado, algo que valide que ela é uma boa pessoa, um bom profissional, para a motivação dela voltar e ela continuar avançando. Por isso que é importante, você tem que definir seus objetivos. Exatamente. Quando você vai escolher alguma coisa, é aquele negócio, fala assim, não, eu quero ser um empresário, tá? Que tipo de empresa que você vai ter? Você vai ser um empresário que vai prestar um serviço? Você vai ser um empresário que vai criar algum produto? Não, eu quero ser professor. Tá, você vai ser professor de quê? De primário, um professor de fundamental, um professor de ensino médio, um professor universitário. Você tem que definir os seus objetivos e começar a alcançar. Outra coisa muito importante, e isso eu vejo que às vezes entra em alguns conflitos de uma pessoa, às vezes é uma pessoa muito boa no lugar errado. Que a pessoa não sabe identificar os seus valores. Sim. Por exemplo, quer ver um exemplo prático disso? Eu tive recentemente num processo seletivo de uma pessoa que era funcionário fantástico de uma clínica, assim, uma pessoa de uma clínica veterinária, era uma pessoa extremamente competente, era um hospital veterinário, na verdade, muito grande o hospital, só que ela falava assim, olha, o problema é o seguinte, ela trabalhava na área financeira, falou, já faz muitos anos que eu estou aqui, só que eu não consigo cobrar da pessoa que acabou de perder um pet aqui na clínica. Eu me sinto mal de cobrar. Sim. Mas, pô, é a inerência do seu cargo. Lógico, a pessoa levou o pet lá no hospital, tem o risco dele. Sim, sim. Faz parte Sim. Entendeu? Ela falava assim, eu me sinto mal. Toda vez que eu cobro de alguém em que perdeu o pet, eu chego em casa chorando, tudo. Então você vê assim, por quê? Aquele tipo de trabalho não vai de acordo com o valor moral que ela tem, de repente, de achar assim, não posso vislumbrar lucro
no lugar. Sim, E que não está sim, errado sim. da parte dela e não está errado da parte da empresa, lógico que não. Sim. Se pensar, existe o risco. É a mesma coisa, por exemplo, no ramo de advocacia. Existem profissionais que têm uma habilidade fantástica para atuar em determinadas áreas, outros não podem nem chegar perto daquela área. Sim, a advocacia ela é muito ampla, né? Bem ampla. Então, você identifica os seus valores. Então, de repente, assim, não, em tal profissão, eu vou ser muito desafiado a ir contra algumas crenças que eu tenho. Então, nem vai para esse ramo, Sim. tá? Pensa em Você sabe outra... que essa questão do autoconhecimento é muito legal. Sempre fui um bom aluno e, querendo ou não, tem essa pressão da escola e pressão social de você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia. E foi muito legal porque eu não tinha a mínima possibilidade de fazer medicina, porque eu passo mal quando eu vejo sangue. Eu desmaiava nas campanhas de doação de sangue da escola. A aula da autoescola de primeiros socorros, nossa, foi um tormento para mim. Então, medicina eu já tinha descartado, né? A importância do autoconhecimento. Sim. E se você vai pelos outros, Com certeza. você acaba meio que se frustrando. Engenharia, eu gosto muito de coisa bonita esteticamente falando, né? Um ambiente colorido, um ambiente harmônico. E a questão da engenharia, não tem muito isso, né? Você vai muito para fábrica, indústria e tudo mais. Então, eu lembro que eu fui visitar uma vez uma indústria, acho que pela escola ainda, indústria de leite, alguma coisa assim. E eu falei assim, cara, que lugar feio, assim, imagina, tudo cinza, vim aqui Como trabalhar. é que eu vou trabalhar nesse lugar? Então, essa questão do autoconhecimento, ela é crucial, porque pode ser que até as pessoas te empurrem para algo que não é muito aquilo que você gosta, e você acaba indo meio que por conveniência, né? Eu não sei o que eu quero, tá todo mundo falando que eu vou me dar bem nessa área, acabo indo. E até tem um exercício muito bacana, não sei se você conhece, que chama Janela de Johari. São 4 quadrantes. Em cada quadrante você coloca uma coisa diferente em relação a você. Então, por exemplo, o primeiro quadrante é como você se vê e o que as pessoas falam de você. Né? O que você sabe sobre você e o que as outras pessoas sabem sobre você. Então, é algo que está exposto, né, para o mundo. Embaixo é o que você sabe sobre você, mas o que os outros não sabem sobre você. Também é um outro quadrante. O outro quadrante é o que você não sabe sobre você e os outros sabem. Então, é aquele tipo de... Nossa, as pessoas me acham metido, mas eu não percebia que eu era metido. Assim, né? E o último é o que nem você sabe e o que nem as pessoas sabem sobre você. Então, é um exercício que, lógico, envolve outras pessoas. Você vai ter que pedir para as pessoas, né, te avaliarem. Mas é muito legal porque você acaba descobrindo coisas sobre você que você não estava enxergando, né? Nós estamos em contato conosco todos os dias, todas as horas. E, às vezes, nós somos muito duros com a gente mesmo. Né? Às vezes, a gente entrega um trabalho muito legal, mas na nossa cabeça aquilo tá ruim. Sim. E quem tá de fora fala, nossa, que incrível que você acabou de fazer, você leva jeito para isso. Então, ter essa visão, esse exercício é um exercício muito basiquinho, muito simples, mas que traz uma clareza, assim, absurda para todo mundo, né? Que tá, principalmente para você e para como você quer se portar diante desses feedbacks. Então, eu recebi ali que eu sou prepotente. Então, poxa, no meu dia a dia eu tenho que ver onde eu tô sendo prepotente para tentar ajustar. As pessoas estão me vendo como super comunicativo, mas eu não me vejo assim. Então, o que as pessoas estão vendo na minha atitude que faz com que elas me achem comunicativo e por que eu não me vejo assim? Então, é um exercício muito legal porque isso aí abre muita possibilidade de carreira, né? Testes vocacionais, essas coisas todas. Com certeza. E nessa linha de raciocínio, João, que você falou assim, da pessoa receber essa avaliação de fora, é uma das coisas que as empresas estão tentando trabalhar melhor com essa nova geração, é a dificuldade dessa geração receber crítica e feedback. Eles levam pro pessoal. Tudo pro pessoal. Fica emborrado. Exatamente. Sim. E daí, qualquer coisa que um profissional que é mais calejado enxerga aquilo ali e vê, não, peraí, isso aí eu tenho que mudar, a pessoa fala, não, vou pedir as contas. Sim. Acontece. Sim. Acontece.
Esse negócio de levar para o pessoal acontece demais, demais. Então, por isso que, assim, hoje a gente tem que pensar que o que as empresas elas estão buscando mais hoje, tá? O que as empresas elas estão dando mais valor? Lógico, primeira coisa, você vai se candidatar para um posto de trabalho, habilidade técnica. Isso é invariável. Sim. Não tem como você se candidatar para uma vaga de cirurgião cardíaco, mas você é engenheiro de computação. Sim, então, com certeza. Então você tem que ter habilidade técnica. Mas fora essa primeira habilidade técnica, que é, vamos dizer assim, pré-requisito, todas as outras são habilidades emocionais, que são possíveis de se desenvolver. Aí, uma das coisas que mais a empresa procura hoje? Pessoa com capacidade de liderança, que é o que essa geração não fugindo. Está fugindo, porque não quer responsabilidade. Então, quem tem uma boa capacidade de liderança, a comunicação eficaz, hoje, complicado você achar alguém que consiga expor as suas ideias numa equipe de trabalho. Às vezes a pessoa é muito boa fazendo aquilo. Nossa, olha, eu ainda não mandei fulano embora porque ele é muito bom no que ele faz. Só que ele não consegue, numa reunião de trabalho, expor as ideias dele para melhorar, até para sugerir melhoria para o resto da equipe. É um cientista, né? O cara que trabalha bem sozinho ali. Fica extremamente sozinho. Sim. Pensamento estratégico. Outra coisa que as empresas buscam demais. A pessoa que realmente é aquela pessoa que não vai se satisfazer olha, sua função é essa daqui, faz isso daqui. Não, olha só, de repente eu tenho uma sugestão que esse processo pode ser melhor executado dessa maneira. Sim. E às vezes, essa geração ela tem essa dificuldade de realmente, assim, de se afirmar. Porque tem o receio de receber essa crítica. Sim. Essa crítica, que não é uma crítica... As pessoas elas têm que ter muito claro em mente isso. É bem diferente no mundo profissional, ali, você vai ter colegas de trabalho. Sim. Você não vai ter amigos. Você não é obrigado a se dar bem com todo mundo. Você precisa trabalhar e respeitar todo mundo. O seu chefe imediato não vai ser seu amigo. Ele vai ser seu colega de trabalho. Eventualmente... Precisa dessa distância, senão as coisas se confundem, não, né? Eventualmente existem grupos de trabalho, dependendo do ramo. Eu vejo assim, principalmente na indústria farmacêutica, no ramo que envolve a parte comercial. Nossa, se é uma pessoa que não consegue ter esse, vamos dizer, ambiente fora do trabalho bem relacionado, também ela não consegue crescer. Sim. Por quê? Porque ela precisa, realmente. É comercial, né? É comercial, expansivo. Então tem que ter. Então você vai ter, eventualmente, colegas de trabalho que podem se desenvolver uma amizade, lógico. Não estou dizendo que assim, não, que no meu ambiente de trabalho não quero amizade com ninguém, é isso aqui, não. Mas precisa estar claro, né? As relações. Claro. E a partir do momento que você entende isso, a hora que eu chegar para você e falar assim, João, aquele projeto que você me apresentou tá com uma falha, você conseguiu observar? Então, eu preciso que você me apresente um novo projeto e o prazo é até amanhã cedo. Estou te fazendo uma cobrança profissional. Às vezes a pessoa leva aquilo ali e fala assim, não gosta de mim, tá pegando no meu pé. Vai pegar no meu pé, é só comigo que ele fala isso. Você sabe que lá na The Future eu uso uma ferramenta que eu desenho, tô até abrindo minhas ferramentas aqui. Eu desenho, eu faço 3 círculos pra galera, pra equipe, e eu escrevo pessoal, comportamento e resultado. Então, eu falo pra eles, gente, o feedback, ele tem 3 áreas. Ele pode ser um feedback pessoal, um feedback comportamental e um feedback de resultado. Daí eu pego o desenho, né, faço eles verem, falo, vocês estão vendo, tal, bem didático mesmo, como se estivesse falando com criança ou adolescente. Daí eu pego a esfera do pessoal, eu falo, olha, feedback pessoal vocês não vão ter meu, não tem nada a ver com a vida pessoal de vocês, o que vocês fazem da porta pra fora, desde que não denigre a imagem da empresa, tá tudo certo, vida que segue. Não me meto na vida pessoal de vocês. Agora, comportamento e resultado, eu vou me meter sim.
E aí eu tenho que dar exemplos. Aí o exemplo que eu falo é, imagina que a sua aula é uma aula super legal. Né? Os alunos adoram, querem ter aula sempre com você, você é um excelente professor. Quando você está dando aula em outra escola, os alunos perguntam de você. Seu resultado é ótimo. Só que você está chegando todo dia 20 minutos atrasado. Seu comportamento está ruim. Então, quando eu for falar com você, eu vou falar sobre o seu comportamento. Não adianta você vir falar, mas os alunos, eu sou o professor preferido dos alunos. Cara, você está misturando as duas coisas. Seu resultado é bom, mantenha o que está dando certo. O que precisa ajustar é o seu comportamento. Então, você está chegando atrasado todo dia. Chegar atrasado uma vez ou outra, tudo bem, acontece. Mas todo dia é um comportamento que a gente não quer aqui dentro. Mesma coisa, a pessoa do comercial bate todas as metas, resultado lá em cima. Só que ela faz isso dando desconto. Então, o comportamento dela não está legal e vai acabar afetando o resultado da empresa, mas o comportamento é o principal foco ali, né? Ela faz um preço diferente para cada cliente. Isso não faz parte dos valores da empresa. Vamos ajustar o comportamento. Ah, mas estou batendo todas as metas. Não interessa. Seu resultado, beleza. Seu resultado, beleza. A gente não está falando sobre o seu resultado. A gente está falando sobre seu comportamento. Ao mesmo tempo que a pessoa faz tudo certinho, vem no horário, se esforça, estuda, só que todo aluno que fica com ela pede para trocar de professor. Cara, não tô questionando o seu comportamento. Você tá se dedicando, você tá tentando, só que não tá dando certo. Então, seu resultado não tá legal. A gente não vamos misturar as coisas. Isso vem funcionando muito, porque toda vez que eu chamo alguém para conversar, eu boto as bolinhas na mesa ali, né, as esferas, e falo, hoje a gente vai falar sobre resultado. Hoje a gente vai falar sobre comportamento. Pessoal, daqui para fora, não me interessa. Não cabe. E acaba assim, eu tenho uma equipe jovem, lógico que nem sempre a pessoa consegue não levar para o pessoal. É difícil. Mas a hora que você cria esses espaços na cabeça da pessoa, ela consegue separar um pouquinho melhor as coisas. Então, é uma ferramenta aí que talvez possa ajudar outras pessoas no dia a dia. E ajudar também a pessoa, o jovem principalmente, a separar de fato, mesmo que o chefe dele não dá esse feedback direto de que, estou falando sobre o seu comportamento, sobre o seu resultado, ele mesmo filtrar. Então, ele está recebendo um feedback do superior dele, ele mesmo filtra. Fala assim, o cara acabou de falar sobre o meu comportamento, então vamos mudar o meu comportamento. O cara acabou de falar que eu estou me esforçando, mas o resultado não está legal. Então, o comportamento está ok, vamos mudar o resultado. Então, se isso não está partindo da empresa, o próprio colaborador pode, né, o próprio jovem aí que está entrando no mercado, ele pode fazer o filtro ele mesmo. Com certeza, com certeza. Inclusive, João, essa visão da pessoa querer também implementar novos processos, novas dinâmicas nas empresas, hoje estão sendo melhores aceitos. Sim. Tá? Sim, são incentivados, na verdade. São incentivados. Né? Então, se a gente pensar que há muito pouco tempo as estruturas, clima organizacional era muito engessado nesse aspecto. Tipo, olha, a gente tem uma decisão que vem da diretoria, do conselho consultivo, enfim, de quem comanda a empresa, vem para os gerentes diários, os gestores, e aquilo ali é replicado. Faça e não questione. Exatamente. Né? Era assim. Hoje a gente vê que as empresas elas estão realmente mais abertas, inclusive tem processos mais dinâmicos dentro das empresas em que as ideias novas, as visões novas estão chegando com mais facilidade na gestão. Sim. Isso eu vejo que assim são às vezes profissionais que começam a querer trazer tanta novidade, tudo eu vejo assim, talvez o perfil dele é para ser empreendedor. Sim. Porque daí ele tem uma visão diferente. Sim. E é onde acontece realmente. Já aconteceu de participar de processo seletivo, um profissional que ele me explicando e falando, minha insatisfação na empresa é essa, por conta disso, por isso que eu estou buscando uma nova oportunidade. Eu analisando o perfil dele, vendo os resultados que ele apresentava, ele falava assim, não, porque durante a pandemia eu propus fazer isso daqui, tal, não sei o quê, a empresa não quis aceitar, mas depois viu e melhorou em 30% o resultado. Não, porque daí depois, quando voltou, eu fiz tal jeito, eu fiz análise de mercado e consegui.
Eu falava assim, caramba, hoje a empresa Olha está só. dependendo do que o cara tá propondo. Aí eu falei assim, não, deixa eu verificar esses dados junto ao responsável. Fui lá e conversei com o responsável da empresa. Falei assim, ó, realmente, porque eu falei assim, tem um candidato assim, ele falou assim, porque ele falou, ó, você pode até tirar referência na minha empresa, que eles estão sabendo que eu estou buscando nova oportunidade. Aí eu fui lá, fui conversar, né? Falei assim, não, infelizmente, a gente quer que ele continue, só que ele não, ele tá... Aí eu voltei a conversar com ele e falei assim, cara, você já reparou que você não serve para ter chefe? Você não serve para trabalhar com... Você vai ter que se motivar, você vai ter que fazer. Eu falei, olha, para a empresa que você for, ou a gente vai conseguir alguma coisa que vai estar te frustrando sempre, ou você que tem que partir para alguma empresa que você esteja já numa posição de implementar. Mas para você chegar nisso daí... Você tem que conquistar confiança antes, né? Exatamente. Você Sim. tem que... E aí eu falei para ele, falei assim, você não quer tentar isso na empresa que você está mesmo? Eles estão dispostos a ficar com você. Ser o intraempreendedor, né? É. Falei, tenta lá. Cara, é uma empresa de gestão familiar que não tem sucessor. Você é muito bem visto, você já está há muito tempo na empresa. Você está querendo buscar algo lá fora em que, em pouco tempo, esse cargo vai ser seu na empresa que você está. Eu brinco até com a minha sócia lá, que eu falo que, às vezes, eu perco bons candidatos por conta disso, de eu querer... Você é muito honesto fazer com eles, orientação. Né? Sim. Assim, Orientação de carreira, né? Eu faço orientação de carreira durante o processo seletivo. Porque, realmente, eu vejo... mas isso aí acontece. Isso é bom. É bom. Até para a própria empresa que você estaria encaminhando esse candidato, que eventualmente esse cara vai sair, vai gerar custo de nova contratação. Olha, já teve tantos casos parecidos com esse, João. Já teve caso de empresa que abriu processo seletivo para uma vaga muito específica. Nossa, ó, tem que ter um conhecimento técnico em tal programa, tem que conhecer esse tipo de matéria-prima, sabe? Eram várias coisas específicas. E eu estava com uma dificuldade enorme de encontrar profissional. Aí eu cheguei para a gestora de RH, falei assim, olha, o gerente que vocês estão procurando está complicado de achar no mercado. Porque é o seguinte, o antigo gerente, ele tinha se aposentado. Então, assim, já vê a dificuldade de uma pessoa que tinha aposentado na empresa. Aí eu falei, não tem nenhum cargo abaixo dele que pode ser promovido, subido. Aí a gente vai buscar no mercado esse outro profissional? Foi o que aconteceu. Então, às vezes, por isso que eu falo, as empresas, elas estão começando a ter essa visão de não estar tão engessados os processos, de estar uma coisa mais dinâmica. E quando eu falo que as habilidades sociais e emocionais são as que estão mais valorizadas, é justamente porque a parte técnica, queira ou não, se você não é bom o suficiente, às vezes, numa habilidade técnica, você consegue treinar e melhorar. O técnico é muito mais facilmente ensinado do que o comportamental, né? Sim. O comportamental, ou você é ou você não é. Por isso que muitas das profissões que vão desaparecer são profissões que estão totalmente suscetíveis à automação. Sim, são praticamente ciência exata, né? Faça isso, tem esse resultado. Quer ver um exemplo muito claro? Cobrador de ônibus. A gente já não vê mais cobrador de ônibus, que o próprio motorista já começou a fazer há muito tempo atrás. Sim. Hoje a gente tem tudo automatizado, tá? Antes, se você imaginar, falar assim, nossa, não vai ter um cobrador... Antes tinha lá o guichezinho do cobrador. Sim. Tá? Hoje já não existe mais. Isso a gente leva para os supermercados. Grandes redes hoje já têm... O autoatendimento ali, né? Cerca de 30% dos postos de cobrança já são autoatendimento. Então, é uma coisa que... O desaparecimento das profissões, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que acontece de uma hora para outra, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vem dando sinais ao longo dos anos e que aí, de repente, a partir do momento que a empresa virou a chave, validou aquele processo automatizado, aí sim é de uma hora para outra, entre aspas. Sim. Né? O que vem acontecendo com as agências de banco?
vem diminuindo, vem fechando. Não, não fecharam todas de uma vez. Bancário é um que estava na minha lista aqui, falando assim, bancário hoje, são poucos os exemplos de agências que estão muito... os grandes bancos hoje praticamente não tem mais agência, não tem aquele relacionamento de gerente, não existe mais isso. Não existe mais. E não se fecharam todas as agências de uma vez. Começaram fechando algumas, a pandemia acelerou bastante o processo de fechamento, aí surgiram os gerentes digitais. Então, assim, são processos que vêm acontecendo, né? O autoatendimento no supermercado, não é de repente que virou só autoatendimento. Não. Vem de anos de teste, de validação, de pesquisa do tipo, isso dá para substituir por alguma automação? Vamos testar. Testou, funcionou, começou a rodar, começou a ganhar escala. O comportamento das pessoas começou a mudar. Então, antigamente a pessoa passava reto, não queria nem ver o que era aquele autoatendimento. Hoje em dia tá a maior fila no supermercado, você olha o autoatendimento, tá mais vazio, você mesmo já vai... Sim. O que é isso? Pergunta, a primeira vez provavelmente vai ser mais difícil, mas à medida que as coisas vão acontecendo, os processos vão sendo validados, o comportamento do consumidor vai mudando, e aí, a hora que validou tudo que precisava, de uma hora para outra, entre aspas, uma profissão é extinguida do mercado. Só que vem dando sinais. Então, é o que você falou, se você não está num ambiente que te prepara para essa mudança, você tem que estar aí com um sinalzinho em alerta, um sinalzinho amarelo, do tipo, beleza, eu estou nessa profissão, ela tem potencial para ser substituída por robôs, por tecnologia, né? O mercado está mudando muito. Ok, tem. Só que dentro da empresa, existe alguma outra área que está surgindo que eu possa ali fazer um treinamento, uma capacitação e ir transitando para essa área? Beleza, eu sou um caixa de supermercado, mas eu posso virar ali um operador de um autoatendimento, né? Por exemplo, ao invés de ter 20 caixas de supermercado, vão ter 2, né, para ministrar ali o autoatendimento. Então, eu acho que você ter essa visão de, tudo bem, não precisa ser agora que eu vou me capacitar, mas você ir caminhando rumo a essa transformação é muito importante, Sim, né? Tem um termo que exemplifica bem isso, que chama o reskilling, que é você justamente aprender novas habilidades naquilo que você já faz. Legal. Porque, se a gente pensar, cara, ninguém é insubstituível. Não é. Por mais que você seja extremamente eficaz numa posição, saiba que em pouco tempo vai ter alguma tecnologia que vai suplantar a sua necessidade. Só que como que você se torna imprescindível para a empresa? Justamente você tem que se transformar. Você tem que se reinventar. Sim. Então, isso é uma importância muito grande, que a gente tem que pensar que nem a gente... Vamos voltar lá para o começo do bate-papo, que a gente falou a respeito de que antigamente a gente era preparado para uma carreira, certo? Sim. Hoje a gente pode continuar com essa ideia de progressão, de ter uma carreira, às vezes até numa empresa só. Só que você vai ter uma carreira multitarefas. Você vai ter uma multicarreira no mesmo lugar. Dentro de uma carreira só. Dentro de uma carreira só. Sim. Porque é o que acontece. Olha, a evolução tecnológica que teve nesse passado recente, se a gente imaginar nos últimos 15 anos, não ocorreu de 80 anos para trás. Sim. Tá? Que é o que a gente está vendo, é onde está inserida essa nova geração. Sim. Então, é a mesma coisa. Hoje, você imagina alguém... Você consegue viver sem WhatsApp? Infelizmente, não. Por mais que eu queira, é muito difícil. Tá? Hoje, no meu trabalho, cara, é impossível eu não conseguir resolver as coisas sem WhatsApp. Porque eu preciso conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. É candidato, é pessoal da equipe, é cliente. Então, assim, eu tenho que me organizar de tal forma que... O WhatsApp, quando a gente falou ali da empresa, que eu geria uma empresa de 150 colaboradores, naquela época eu não tinha WhatsApp. Não tinha esse problema, né? Por exemplo, o WhatsApp foi um gerente da minha empresa que chegou um dia e falou assim, tô te incluindo num grupo aqui. Falei, do quê? WhatsApp. Falei, que porcaria é essa, cara? Não, porque olha só, porque daí a gente consegue conversar entre a gente aqui e fica mais fácil para... Não precisa...
Não precisa mandar e-mail. Não, porque na época, qual que era a comunicação dentro da empresa? Por... Telefone? walk-talk. Nossa. Era por walk-talk. Então, a gente conversava com diversos postos por walk-talk, porque os postos eram movimentados. Aham. Tá? A pessoa não estava fixa, às vezes, num posto só. Então, a comunicação dentro da empresa era por walk-talk. Cara, a hora que veio essa porcaria do WhatsApp, era tudo, fez um grupo só, todo mundo Resolveu tudo lá. Então, você vê, é uma tecnologia que não existia. Isso eu não tô falando, cara, não é muito tempo. Isso eu tô falando, essa empresa que eu tinha, foi 2008, 2009, cara. Acho que o WhatsApp surgiu logo depois, 2010, 2012. Então, É recente, então, recente. Eu lembro que eu terminei ensino médio, tava começando o Facebook, alguma coisa assim. Então é esse negócio. Você tem que estar preparado. Não quer dizer que tudo vai ser substituído por máquina. Eu não acredito nisso. Uhum. Mesmo porque, aí a gente vai... Vamos falar um pouquinho a respeito de outras coisas, que a gente às vezes pensa muito em mundo corporativo, nessas habilidades para desenvolver justamente essa parte da tecnologia. Cara, quantos trabalhos hoje que estão ficando em falta porque tá todo mundo partindo para essa área e às vezes, cara, trabalho que a gente vai pensar que exige habilidade manual. Sim. E que nunca uma máquina vai conseguir substituir. Quer ver um exemplo que pode parecer, fala assim, eu tive um processo seletivo para uma empresa do exterior em que eu vou só consultar aqui para não falar bobagem, mas olha só, era isso mesmo, ó. Era um salário transformado em reais, porque ele me mostrou os demonstrativos do último brasileiro que foi para lá. Era para trabalhar no exterior, para trabalhar numa ilha, era um local que justamente isso. Uma ilha, é um país, tá? É um país, é Bermudas, que é um país com um poder aquisitivo altíssimo, só que toda a população local se especializou de tal forma que não existe mais mão de obra. Então, mão de obra braçal, operacional. Ele veio buscar aqui no Brasil um bom assentador de piso. Uma pessoa que soubesse fazer trabalho manual com pedras. Ele fazia contrato de 2 anos. Sabe qual que era a empresa pagava tudo para ele ficar lá 2 anos. Sabe quanto que a pessoa conseguia mandar por ano? Quanto? 1.200.000. Ele ganhava 100 mil por mês. Caraca! 100 mil por mês limpo. Deus. Porque lá não existia mais. A vida dele era paga lá também. Tudo lá, tudo pago lá. A empresa, tudo. Caraca! Então, você imagina. Então, a gente tem que pensar, hoje, um bom profissional, uma pessoa que é especialista em acabamentos, cara, vai ser raro isso no mercado também. Então, Sim. às vezes, aquela pessoa que fala assim, não, mas eu tenho preguiça de estudar, eu não sei o que. Se você é aquele negócio, conhece você mesmo. Se você, de repente, tem essa habilidade para fazer alguma coisa manual, vai atrás disso também, não é demérito nenhum, João. Sim. Cara, na verdade, hoje meu em avô, dia... meus 2 avós, um era motorista de caminhão e o outro era mestre de obras, tá? Sim. Todos os filhos formados, eu tenho tio que é médico no Einstein, sabe? Assim, sim. Mas assim, cara, foram pessoas que construíram a vida através de um trabalho que era braçal. Sim. Certo? Trabalho braçal. Então, não é demérito, às vezes, a gente pensar nessa geração mais nova, também querer abraçar algum tipo de linha nesse sentido, até empreendendo nisso. De repente, identificar, olha, vai ter uma falta de profissional desse tipo já de mercado. Antecipar, já né? antecipe e já vamos fazer um treinamento, vamos fazer uma coisa nesse sentido. Então, acho bem interessante isso. E na parte que nem você falou assim, de não desistir, que você falou assim, bate cabeça, a pessoa erra. Cara, empreender hoje é muito complicado. Dificilmente, você vê a quantidade de coisas que eu fui passando. Sim. Tive que sair da odontologia por um acidente, uma outra empresa, enfim. Eu nem vou falar da minha, porque... Então, são várias coisas, mas assim, tem um grande filósofo que falava assim, né, que não importa o quanto você bate, mas o tanto que você consegue apanhar e continuar. Então, assim, o tanto que você aguenta é o que vai determinar
a vitória. Sim, é o que vai diferenciar. É o filósofo Rock Balboa. O pessoal da nova geração não conhece ele. Mas é verdade, é uma frase que marca muito. Marcou demais essa geração, porque exatamente o que ele falava assim, não importa o tanto que você apanha, o tanto que você bate. É a quantidade que você apanha que vai te dizer. Sim. Cara, por isso que se eu pudesse deixar um conselho para esse pessoal que está mais novo no mercado, entrando, aproveite as oportunidades e seja comprometido com elas, tá? Não desiste no primeiro não que você vai ouvir, na primeira bronca que você vai ouvir. Veja que, de repente, você está tendo uma oportunidade em grandes empresas de estar junto com os melhores do setor. Às vezes eu vejo gente que paga R$5.000 para fazer um treinamento com um coach que não empreendeu nunca, mas desiste de uma oportunidade de estágio remunerado com um cara que é a empresa do cara é um maior sucesso. Você não precisa ganhar muito dinheiro no começo da tua jornada. Você tem que escolher um bom lugar onde você aprenda muito. Eu nunca abri mão disso, assim. Eu também comecei a minha carreira ganhando relativamente pouco, mas eu sempre olhei para o ambiente onde eu estava e falei assim, esses caras aqui são muito mais inteligentes do que eu. Dá para eu aprender muito com eles. E aí, mesmo que ganhando ali o básico, eu aprendi demais, e aí eu peguei todo esse conhecimento e abri uma empresa com 23 anos. Então, não estava muito ali pelo dinheiro. Lógico, o dinheiro é importante. Lógico, eu tive a oportunidade de não depender tanto do dinheiro no meu início de carreira, mas você colocar como prioridade, principalmente no início da carreira, aprender. A remuneração vem depois. Por isso que, até a gente já vai entrar já num assunto polêmico aqui, mas que é o home office. Mas antes de entrar nele, o porquê que eu acho tão importante você estar presencialmente num lugar? Porque você gera essa troca de experiência com pessoas que são mais experientes que você, que vivenciaram mais coisas do que você e que, numa conversa ali de cozinha, de tomar uma água, de tomar um café, às vezes a pessoa pode falar algo que muda a tua vida. Exatamente. Meu início da minha escola veio numa conversa dessa. Eu estava num trabalho presencial, eu trabalhava com marketing digital numa indústria no presencial. E numa dessas conversas, o meu supervisor na época comentou que estava vindo uma escola de robótica para Rio Preto. Ele comentou, a gente estava assim, trabalhando, um virou porto e falou assim, tá vindo a escola X para Rio Preto. E aí, nessa conversa, eu puxei, comecei a questionar ele, não sei nada, só recebi um anúncio aqui, eu peguei o nome da empresa e comecei a fuçar. E aí, a partir dessa conversa de corredor, que não foi corredor, né, mas foi uma conversinha boba, foi onde eu fui pesquisar, comecei a me interessar pelo mercado, e aí que eu fui atrás de abrir a minha. Então, eu acho que essa questão, ela se perde no home office, né? Essas trocas, Eu acho que o home office, ele traz uma questão... Eu nem sei se traz tanta questão de qualidade de vida, porque a sua saúde emocional também no home office, ela ataca, né? A sua ansiedade ataca, muitas das vezes essa sensação de estar sendo monitorado o tempo todo, dependendo da empresa que você trabalha, eles têm ali como monitorar, né, o seu acesso à plataforma, o seu acesso ao computador, quanto tempo você ficou fora, quanto tempo você ficou numa atividade. Então, esse monitoramento constante é algo que também pressiona, querendo ou não. E essa questão, essa cobrança do chefe querer resultado toda hora, né? Então, você, querendo ou não, acaba sendo um pouquinho mais produtivo no home office. Isso resulta numa cobrança, numa expectativa maior sobre o seu trabalho. Então, eu acho que a questão do home office, ela é legal, só que, na minha visão, ela só funciona para profissionais de nível pleno e sênior. Com certeza. Profissionais iniciantes não funciona. Eu já tive muita experiência e não tem quem me faça mudar essa opinião. Eu não contrato profissional de nível júnior ou estagiário, que seja, para home office. Ninguém muda isso na minha cabeça por conta das experiências que eu tive. Mas isso é observado já até nas empresas que tiveram essa experiência de home office durante a pandemia, elas foram voltando gradativamente, tá? E aquelas que, é justamente isso, precisa dessa interação no dia a dia. E pensar, não, no home office eu vou ter mais flexibilidade de horário. Não, você tá sendo cobrado pelo resultado, às vezes você vai trabalhar até mais.
Sim. Então, é aquele negócio, você às vezes está no home office, o fato de você estar no home office não significa que... Que é férias, né? Não, Tô de eu tô férias em tranquila, não, casa. posso estar ali. A hora que Exatamente der, isso. eu vou, faço uma coisinha só Não. pra falar que eu tô trabalhando. Justamente o fato, isso é uma das coisas em que a gente observa assim, que as pessoas mais novas, elas preferem até dão prioridade do salário à flexibilidade de horário nas empresas. E isso é interessante até. Então tá, vamos adequar hoje o nosso modelo de trabalho. De repente, a gente consegue ter uma produtividade maior para aquele colaborador se de repente ele fizer isso. Fala assim, olha, tem a opção de um dia por semana ele fazer home office e os outros dias normais na empresa. Existe essa mescla. Hoje já tá mais comum. Hoje isso, já né? está mais comum, mas é o que eu falo para você, nada substitui relacionamento interpessoal. Sim. Você só chega a conseguir atingir resultados de destaque se você conseguir se cercar de pessoas que ou têm o mesmo objetivo ou são pessoas que vão te inspirar. E isso você no home office você não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. E é exatamente isso. O fato de você ter essa oportunidade de repente, conversar com o seu chefe imediato, no olho a olho, pedir conselho mesmo, de falar assim, olha, como que eu posso melhorar aqui? Não tem preço que pague. Sim. Às vezes você ganha progressão de carreira pelo fato justamente de você conseguir participar da rotina da empresa. Até porque o relacionamento interpessoal, ele é uma habilidade comportamental... Com certeza. Valorizadíssima. Porque as relações que você faz dentro do seu local de trabalho, elas podem ou te potencializar dentro da empresa ou te boicotar, né? Dependendo se a relação for ruim. E eu percebo, principalmente falando da geração Z, que é a geração aí muito imediatista, TikToker e tudo mais, que existe uma certa banalização de todas as relações interpessoais. Eu não falo só da relação de trabalho, não. Eu falo da relação de amizade, da relação de namoro. Então, hoje em dia, se você... É tudo descartável. se você terminou um namoro, você abre ali o Tinder, você tem mais 10 pessoas que no mesmo dia você consegue sair para conhecer essa pessoa. Amigo, a mesma coisa. Você antigamente chamava um amigo, ligava, marcava, aquele cara... Né, era muito mais difícil de você combinar um jantar com a galera, um aniversário e tudo mais. Então, a galera valorizava muito isso. Hoje em dia, tem gente que você chama, a pessoa não vai, não avisa porque ela acabou saindo com uma outra galera porque chamou em cima da hora. Então, eu acho que a superficialidade das relações... ela tá atingindo todos os tipos de relação, até pai com filho, né? A gente vê hoje as crianças no restaurante com tablet, os pais não brincam mais tanto com as crianças e tudo mais. E isso acabou indo pro relação de trabalho também. Então, a nova geração, ela não quer ter as relações interpessoais dentro do trabalho. Ela não quer ter aquele momento de troca com a equipe, porque ela está ali para trabalhar, para fazer a função dela, para receber o dinheiro dela. E deu 6 horas, ela bate o ponto e vai viver a vida dela, né? Então, eu sou contra essa questão do home office, principalmente para júniors e estagiários, justamente por isso. Porque eu não quero relações superficiais de trabalho na minha empresa. Eu não quero uma pessoa que esteja ali só para fazer exatamente aquilo que ela foi ali para fazer. Eu quero uma pessoa que agrega no trabalho do outro. Eu quero aquela pessoa que estende a mão quando ela vê que o outro tá mal, porque é isso que ela vai ter de mim. Quando ela acontecer algum problema na vida dela e ela não conseguir entregar aquilo que ela está sendo cobrada para entregar, eu vou ser aquela pessoa que vai estender a mão para ela, porque eu observei esse comportamento dela com as outras pessoas da equipe. Então, eu acho que quando a gente tenta resumir a relação de trabalho em bater o ponto no horário que é determinado ali, entregar o que foi feito e eliminar todo o resto, eu acho que a gente abre mão de tudo aquilo que a gente conversou lá no começo, sobre o propósito do trabalho, sobre você se encontrar numa carreira, porque fica tudo muito frio, você não enxerga valor no que você está fazendo, você não enxerga como você está transformando a realidade ao teu redor, e aí, querendo ou não, fica muito mais fácil de você substituir aquela relação quando o outro te paga R$100 a mais, né? E é exatamente isso. E aí você não cria vínculo em nenhum lugar, você sai da empresa onde você está
de mal, porque você sai de uma hora para outra, larga a galera na mão, larga projeto inacabado. Por quê? Porque a empresa se vira. Eu percebo essa atitude da nova geração. A empresa se vira, se fosse para me substituir, eles não iam pensar duas vezes, como se fosse simples assim as coisas, né? Uhum. E parece que você não é permitido ser feliz trabalhando para outra pessoa. Eu sei porque eu tive um colaborador que ano passado ele me chamou para conversar. Ele falou assim, João, eu amo trabalhar aqui. Eu adoro, eu gosto muito, tô me sentindo realizado. Só que se você ouvir alguma coisa por aí de mim, é mentira. Aí eu falei assim, como assim? Ouvir alguma coisa de você por aí? Ele falou assim, porque no ambiente onde eu convivo, meus amigos, todos odeiam o lugar onde eles trabalham. Então, para me sentir inserido, eu começo também a reclamar daqui também, falando que aqui é ruim, que aqui eu não gosto de ninguém e tudo mais. Aí eu fiquei meio que de cabelo em pé. Eu falei, cara, como assim? Esse ciclo de amizade tá te puxando para baixo. Se você gosta de estar aqui, se você ama estar aqui, cara, corta a relação com essa galera. Porque, querendo ou não, isso vai te influenciar. Sim. E, às vezes, uma relação que estava bem estabelecida, você acaba deixando ela ser contaminada por causa disso. Então, eu percebo muito essa indignação geral da geração Z, esse bloqueio de estabelecer relação dentro do trabalho e entender que o trabalho não é só o lugar onde você vai tirar dinheiro dali, né? É uma relação de confiança também, de dividir sonhos, né? O seu sonho, ele pode não ser o sonho da empresa, mas ele tem que estar alinhado ali, né? Uhum. Tipo, eu vou conquistar isso se eu ajudar a empresa a conquistar tal coisa. Então, eu percebo que isso meio que se perdeu. Não sei se você sabe me falar melhor sobre essa relação, porque eu trabalho basicamente só com geração Z. Graças a Deus, lá na minha empresa, eu consigo trazer todo mundo para perto, porque todo mundo trabalha no presencial. Consigo ter conversas, consigo dar os feedbacks. Então, todos esses problemas que você citou, sobre questão relacional com a nova geração, comportamental, eu fico muito feliz de que eu não tenho isso lá na minha empresa. Já tive, né? Foi um processo aí de 5, 6 anos aparando a aresta, conversando com a equipe, moldando, promovendo quem realmente se entregou pela empresa e tudo mais. Só que durante toda essa jornada isso foi construído, não foi fácil. E graças a Deus, ouvindo você falar, eu falo, nossa, não tem nada disso na minha empresa. Né? Não tenho gente que se recusa a estender a mão para o outro, tem uma galera comprometida, tem uma galera que ela gosta de compartilhar o que está fazendo com o outro, não fica me exigindo home office, até porque não faz sentido para a função deles. Sim. E é uma galera que troca muita ideia, que se eles querem, por exemplo, a gente tem alguns projetos sociais lá, eles querem participar. Então, a gente foi até fazer entrega de brinquedo no Natal, tava todo mundo de férias. Eu falei, gente, quem quiser vir, quem puder vir, venha. Quem não quiser vir, quem não puder vir, não venha. E a galera veio. Mesmo quem não podia ficar o dia todo, veio um tempo, participou e a gente fez a entrega. Então, essa superficialidade está muito difícil, né, na minha opinião. Que é uma geração que também tem essa preocupação com o lado social. Com o lado social. Um lado social. Mas, por outro lado, existe isso daí que você falou a respeito dessa relação superficial e assim, para eles entra naquele imediatismo e no fato de as validades das relações, tanto profissionais quanto pessoais, serem curtas. Sim. Se eu não conseguir o que eu quero até tal tempo... Eu troco. Eu vou embora. E simplesmente vai embora. Acontece. E isso a gente não está falando, às vezes, da pessoa que está trabalhando. A gente está falando de pessoas que estão em busca do emprego. Sim. Aconteceu um caso hoje comigo. Hoje, na minha empresa, uma candidata numa vaga de estágio. Ela estava candidata em 2 empresas na vaga de estágio. Ela simplesmente não apareceu para a entrevista e não avisou. E não avisou. Sim. Aí, entramos em contato. É que aquela empresa lá, ela é mais longe, eu prefiro só ir participar da outra. Puxa, era só avisar. Sim. Não fazia o gestor da outra empresa que ia fazer entrevista com ela, reservar aquele tempo na agenda. Sim. Agora, você acredita... Uma falta de respeito meio que generalizada, né? Agora, você acha que eu vejo com bons olhos para indicar ela para ir para outro processo? Fica complicado. Eu já deixei de contratar uma pessoa, a pessoa passou por todas as etapas.
E ela estava trabalhando numa outra empresa. Jovem também. E eu perguntei pra ele, falei, por que que você quer sair de lá e vir pra cá? E a pessoa falou, porque eu me vejo trabalhando na área de docência, mais pra frente, quero dar aula em faculdade, eu acho que aqui vai ser um bom início pra mim. Gosto muito de ensinar, de lidar com crianças. Falei, pô, o cara é bom, né? Tá bem encaminhado. E aí eu fiz a pergunta que não quer calar, né? Eu falei pra ele, você tá trabalhando numa empresa. Se eu pedir pra você começar a trabalhar aqui amanhã, você vem? Ele não pensou duas vezes, falou, eu venho. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Pra mim não serve. Porque da mesma forma que ele fez isso com a empresa que ele tá há 1 ano e meio, 2 anos, ele vai fazer isso comigo. Vai fazer com você. Então não adianta. Eu sempre converso com a minha equipe, e aí é uma dica geral pra galera que tá assistindo, até nem pra galera só da geração Z, acho que pra todas as gerações. Saia dos lugares de trabalho com as portas abertas. Cumpra um aviso prévio, mesmo que você não consiga cumprir os 30 dias, cumpra 2 semanas, cumpra 20 dias, cumpra 1 semana que seja, pelo menos para deixar a casa organizada. Não saia falando mal da empresa, honre o lugar que você tá, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E quando você sai de um lugar de uma hora para outra, larga os caras na mão, e às vezes a pessoa até sai com um sentimento de vitória, né? Tipo, pedi demissão, não dependo mais daquele cara, ele que se vira. Não é a empresa que tá se lascando. A empresa vai dar um jeito, vai pagar uma hora extra para um funcionário ali, né? Cobrir a falta que você tá fazendo, eles vão ter uma dorzinha de cabeça assim. Só que o teu nome na história daquela empresa vai ficar manchado para sempre. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe onde que a gente vai encontrar aquelas pessoas. Eu não falo só do seu chefe, não. Eu falo dos seus colegas de trabalho que você largou na mão porque você tava nem aí, porque agora você não depende mais deles. Então, no dia de amanhã, a gente pode trombar com essas pessoas novamente. E aí? Qual que é a visão que aquelas pessoas vão ter sobre você? Qual a história que você construiu ao longo desses anos de trabalho? Essa história, ela vai te potencializar ou ela vai te denegrir ao longo do tempo? Então, é uma dica que eu dou, e eu falo isso para a equipe. Eu falo, gente, vocês saírem de uma hora para outra, vocês não estão me prejudicando. Vocês estão prejudicando o nome de vocês, a história de vocês. João, teve uma pesquisa que foi feita com os principais recrutadores, gestores, tomadores de decisão das grandes empresas no que fala sobre a retenção do profissional. Quais são as qualidades mais importantes que você vê e fala assim, não, olha, ele está sendo sondado por outra empresa, ele está... já comunicou o desejo dele de progredir na carreira em outro lugar. Quais são as qualidades mais importantes que você vê no profissional? Os 3 mais citados: integridade, ética profissional, comprometimento. Nenhuma falou perto de técnica. Por isso que ali que eu faço essa observação. Isso tudo envolve nisso que você falou. O seu nome é o seu bem mais precioso. Sim. Tá? O bom profissional, ele não fica fora do mercado de trabalho. Não fica. Tá? Ele não fica fora. O nome dele reverbera, né? Sim. Tanto é que existem inúmeros casos de processos seletivos que a gente conduz em que eu tenho profissionais que vêm por indicação de grandes empresários. Que às vezes eu converso e falo, sabe que eu estou conduzindo tal processo seletivo e fala, olha, fulano saiu da minha empresa, mas é um cara excelente. Sim. Ele saiu porque a gente precisou fazer uma reestruturação, não ia ter mais a condição da área dele. Mas é um cara... Olha que incrível. E isso acontece, tá? Isso acontece. Por outro lado, quando eu pego uma pessoa lá, poxa, requisito, especialidade, tá, formação, a técnica, tudo. Aí eu vejo, ele trabalhou em 20 empresas no último ano. Eu nem chamo para entrevista. Principalmente se for jovem. Ficou 1 mês numa, 2 meses numa, 3 meses. Gente, antigamente, isso é uma coisa que a gente fala bastante em equipe. Antigamente as empresas pediam, falavam assim, não, profissionais com 4, 5 anos de experiência. Hoje já baixou para 1 ano. 1 ano de experiência já tá valendo. Eu lá no meu caso, eu nem peço experiência. Eu peço uma pessoa que goste de aprender. Porque se ela gostar de aprender, eu consigo ensinar. A parte técnica. Sim, não, mas o que eu tô falando assim, de experiência é da pessoa... Porque
quando a gente fala em experiência, não é nem às vezes assim, não. A pessoa, por exemplo, tem tecnologias novas, eu estou fazendo um cargo agora da área de tecnologia. Uhum. A tecnologia lançou há pouco tempo. Entendeu? Não tem como o cara ter 10 anos de sim. experiência. Sim. Tá? Mas a experiência que as empresas pedem é justamente isso. A estabilidade dentro de corporação. Essa é a experiência. Sim. Não é a experiência técnica. É a experiência do profissional que, não, ele foi capaz de desenvolver uma história dentro de uma corporação. Ó, ele ficou, um grande diferencial. Ele ficou ali 4 anos, ele ficou 5 anos. O que ele fez? Não, hoje ele tem essa habilidade tecnológica, tá? Se a gente pensar, desenvolvedor, front-end, back-end, cara, não existia isso. Sim, programador se vira... Exatamente. Sim. Então, hoje em dia tem as especializações, né? É PHP, tem todas as subdivisões. Então, hoje as empresas estão contratando nessas subdivisões no nível mais especializado. Mas se a gente pensar 10 anos atrás, não, o cara era programador. Ou era analista de sistema, sabe? Então, só de saber programar já era um diferencial enorme. Então, por isso que é mais importante, às vezes, você realmente ter esse comprometimento de você ficar numa empresa, criar um histórico, porque aí sim, aonde que eu quero chegar com esse ensinamento, com essa ideia? Recentemente, eu conversei com um candidato, que a gente está fazendo um processo seletivo aberto agora, e que ele chegou e falou para mim, olha, porque eu perguntei para ele, eu falei assim, qual que é o seu momento profissional? Porque ele tinha se desligado da empresa não fazia 15 dias. E veio, e olha que coisa inusitada, tá? O diretor da atual empresa que eu estou fazendo o processo seletivo, que falou, inclui ele no processo, porque veio com uma recomendação, tudo. Fui lá e fui atrás dessa pessoa. Ele falou, ó, eu me desliguei da empresa porque a empresa ela está encerrando a operação dela aqui no Brasil, então não vai ter mais o cargo para mim, eu não tenho propósito de ir para fora, então por isso que eu estou aqui me recolocando no mercado. Só que eu estou hoje numa posição que eu não vou mais ser analista, não. A minha posição hoje é para cargo de diretoria. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Porque a empresa está buscando alguém, está precisando de alguém que vai entrar na equipe, mas que vai precisar suprir uma demanda para ocupar cargo de maior responsabilidade em pouco tempo. E ele está encaminhado nessa empresa. Por quê? Porque ele se preparou. Ele não ficou pulando de galho em galho por conta de, não, naquela empresa ali eu vou ganhar R$200 a mais. Não, aquela ali... Sim, isso aí é complicado. Aquela empresa, nossa, mas é longe. Gente, que longe, para. Sabe, é umas coisas assim que... Eu acho que hoje em dia foi construída uma história na mente dos jovens de que trabalhar é quase que fazer um favor, né? Então, a pessoa tem que te pagar, obviamente, né? Antigamente até existiam os estágios não remunerados, né? Que você ia para aprender. Hoje em dia não existe mais isso, né? Eu fiz muito estágio não remunerado. Eu trabalhei muito de graça também, assim, como freelance e tudo mais para aprender. E não vejo problema nenhum em trabalhar, lógico que seja um período, não estou aqui fazendo apologia nada, mas você trabalhar por um período para aprender, para se conectar com uma pessoa boa. Então, peguei uns caras que eu admirava e falei, cara, faça um trabalho de graça para você, para eu poder aprender com você. Não vejo problema nisso. Mas parece que hoje em dia é um favor que você faz contratar a pessoa trabalhar. Ela está fazendo um favor de ser pontual, de trabalhar, né, enfim. É uma relação um pouquinho estranha. E para a gente ir encaminhando para o final, eu queria que você me ajudasse, até porque esse é um assunto que talvez eu possa agregar do outro lado, né? Mas para a galera que está assistindo a gente, como que eles podem se preparar, se portar para uma oportunidade de emprego, para uma entrevista, o que tem que ser feito antes da entrevista, durante a entrevista, após a entrevista? Quais são as dicas gerais que você dá para essa galera? Vamos pensar em primeiro uma coisa assim. Quando você participa de qualquer processo seletivo, a primeira coisa que você faz é encaminhar seu currículo. Tá? Quanto tempo você acha, João, que um recrutador profissional, uma pessoa experiente leva para dizer... Eu estou lá, um processo seletivo normalmente, vou falar da minha empresa, tá? Dependendo do cargo que eu tenho, às vezes em um dia eu recebo
150, 160 candidaturas por dia. Caramba. Quanto coisa. Quanto tempo você acha que, por exemplo, tem processos que sou eu mesmo que cuido, tá? Dependendo do nível de exigência, às vezes da relação que eu tenho com o cliente. Quanto tempo você acha que eu levo para decidir que esse currículo aqui vai passar por uma fase, porque nosso sistema de plataforma utiliza o Kanban. Então, sim. funil de candidatura. Sim. Quanto tempo que você acha que leva para sair dessa primeira parte, que é só triagem, para uma fase de qualificação? Quanto tempo que você acha que eu levo para analisar um currículo? Não sei, mas eu imagino que seja pouco tempo. Chuta. Sei lá, uns 5 minutos? 15 segundos, no máximo. Caraca! No máximo. 15 segundos, tá? 15 segundos é o tempo... Falar para você, se demorar um pouco mais, 30, 40 segundos. Então, o que eu falo para quem está assistindo a gente aí, quando for elaborar um currículo? Seu currículo, ele tem que ter uma apresentação muito boa para falar assim, as principais qualidades que você tem. E fuja de clichê. Quando você for colocar... Adoro trabalhar em equipe, sou comunicativo. Foge de clichê. Por exemplo, sou simpático, tal... Não, fala assim, olha, eu sou o Flávio, eu tenho habilidade de gestão de pessoas, sou organizado, tenho bom controle de tempo e procuro uma posição na empresa tal. No seu objetivo, eu me arrepia quando eu vejo o copia e cola da internet. Qual que é o seu objetivo? Contribuir da melhor forma possível para o engrandecimento dessa empresa, demonstrando minhas habilidades e adquirindo conhecimentos. Não. Se você estiver concorrendo para 3 vagas, monta 3 currículos diferentes. Direcionado para aquela empresa, Direciona para né? aquilo ali. Sim. Direciona para aquilo ali. Eu não sei qual que é a empresa que está contratando, que nem a minha consultoria, a maioria das empresas não divulgam o nome das empresas. Então, só fala assim, por exemplo, uma empresa do ramo farmacêutico que está procurando um gerente de supply chain. Então, não adianta eu colocar lá no objetivo, quero ser vendedor. Não. Qual que é o seu objetivo? Seja direto, ou se não for direto, seja generalista ao ponto de, pelo menos, indicar a área que você está. Qual que é o seu objetivo? Você tem que saber. Você não está ali para contribuir com o crescimento da empresa. Tá. Objetivo, atuar na área comercial. Pronto, já sai. Já passa da primeira etapa. Da primeira etapa. Sim. Entendeu? Outra coisa, seja muito claro na sua formação, por incrível que pareça. Cara, se eu pego um currículo para advogado trabalhista e a pessoa não coloca qual a formação dela, a primeira coisa que você olha, por exemplo, num processo para advogado, qual que é a primeira coisa? Você tem a OAB ativa? Acontece isso direto também, tá? Que eu falei para você. Cara, eu conduzi um processo recentemente para cargo de advogado trabalhista em que tinha fisioterapeuta se candidatando. Tá? Não adianta. Então, o currículo ele tem que ser... O ideal de um currículo, uma página e meia no máximo. Tá? Descreve quem é você, o seu objetivo. Tá? Não precisa colocar dados pessoais do tipo o endereço. Pode colocar o bairro somente o bairro que você mora. Até não é recomendado você colocar dados tipo RG, CPF, isso você não precisa colocar. Mas coloca, por exemplo, das suas experiências profissionais, coloca a data em que você trabalhou nessas empresas. Tá? Isso é muito importante, colocar as datas em que você trabalhou nessas empresas e que resultado que você trouxe para essas empresas. Muito mais importante do que a função que você desempenhou, o resultado que você trouxe. Flávio, não tenho nenhuma experiência, é a minha primeira oportunidade de emprego. Descreve isso, fala assim, não, eu tenho capacidade, eu sei fazer tal coisa. Olha, eu sou uma pessoa que determinada, eu tenho habilidades em planilhas, eu tenho... Então, coloque isso daí. Eu adicionaria um ponto, se a pessoa não teve experiência profissional,
adiciona um portfólio. Se a área dela fizer sentido. Faz sentido. É na área de design, programação. Exatamente, coloca o Bota portfólio. coisa que você já fez ali. Exatamente. Para estudo, a fins de estudo que seja, né? Isso conta demais. Sim. Principalmente para as vagas de estágio que a gente desenvolve. Isso é uma coisa que quando eu falo assim, não, estou em busca do meu primeiro emprego. Tá, mas você poderia ter estudado. Eu peguei um caso de um cara, acho que ele tinha 22 anos, e ele estava procurando uma vaga de estágio, primeiro emprego e tudo mais. Ele não trabalhou até os 22 anos. Falei, tudo bem, eu tive meu primeiro emprego aos 21, né? Tentei não julgar ele nesse momento. E aí, durante a entrevista, ele, porque eu quis focar nos meus estudos e tudo mais. Eu falei, beleza, tudo bem. Quais projetos que você já fez? Não tenho nenhum portfólio. Falei, quais cursos você já fez além da sua faculdade? Aí ele, não, só fiz a faculdade. Aí eu falei assim, bom, então você não estava focando nos estudos. Porque se você pega ali, vamos pegar dos 18 aos 22, são 4 anos. Se você realmente vira para os seus pais e fala, olha, pai, você consegue me ajudar na faculdade e tudo mais, só que eu vou focar em estudo. Você pega esses 4 anos, você destrincha curso para todo lado, projeto pessoal, portfólio, projeto, aí beleza, vou conseguir meu primeiro emprego agora. Já tenho um monte de material para me diferenciar da galera. Sim. Então, se você não trabalhou antes, pelo menos reúna os projetos, mesmo que sejam projetos bobos, né? Eu consegui meu primeiro emprego fazendo arte de Instagram, que foi para uma empresa de marketing digital que eu trabalhei. Arte horrível. Eu olho e falo, nossa, como que eu passei com isso? Diferencial. Mas foi porque eu já tinha mexido alguma coisa. Sim, exatamente. Então, isso é válido sim, João. Aí, passando para próxima etapa, você passou pela outra coisa muito importante. Sabe qual que é? Assim, a gente costuma falar que nos processos seletivos, às vezes a gente dá a segunda, terceira chance para candidatos, tá? Dependendo do que é, de repente, eu estava nervoso naquela entrevista e tal. Sabe qual a única coisa que realmente é excludente? Tipo assim, esse candidato nunca mais vai ter chance? Pontualidade? Não, mentira. Mentira. Então, não minta no seu currículo. Não coloque coisas que você não tenha a habilidade. Não vai falar que você é fluente num idioma se você não é, tá? Por quê? Cara, as empresas fazem testes. Os recrutadores, na nossa empresa, se a empresa pede que você tenha um nível de inglês independente, é porque não é por capricho da empresa. É porque a empresa ela vai trabalhar com ramos internacionais em que você vai ter que utilizar. Sim. Então, não minta no currículo. E, principalmente, não minta na entrevista ou e mentira também, cara. Isso daí, na parte de... eu já tive candidato que foi algo assim impressionante. Também participando de 2 processos seletivos semelhantes, tá? Em que ele não foi na entrevista e mandou uma foto falando, tô internado. Tô com dengue e tal, não sei o que, tô internado. Falei, tudo bem. Dá pra gente reagendar? Falei, dá, não, com certeza. O problema de saúde leva em conta, tudo tal. Só que ele estava participando de um outro processo seletivo em que isso foi tipo numa segunda-feira. Ele ia ter um processo, não, foi numa sexta-feira. Ele ia ter uma entrevista com a outra empresa na segunda. Ele não se atentou que era a mesma consultoria. Quando a nossa colaboradora, a recrutadora, foi entrar em contato com ele para desmarcar, ele falou assim, mas por que vai desmarcar? Você tá... Não, pode confirmar, tô presente. Uai. Mas você não estava com dengue, mandou foto que você estava internado? Resumindo, tipo, desqualifica. Então, não mente. Você não pode participar da entrevista, fala a verdade. Fala assim, olha, não quero. Não tem problema nenhum você desistir da oportunidade. Vocês fazem a ponte, né? Exatamente. Desistir, não quero fazer, sem problema. Outra coisa, cara, deu a resposta, a empresa deu a resposta, falou assim, gostei, você está aprovado. A pessoa fala, nossa, maravilha, tal, estava precisando mesmo, tal. Marca o dia para começar, tipo, foi aprovado na quinta, vai começar na segunda. Chega no domingo à noite, a pessoa manda, desisti. Cara, uma dor de cabeça grande. Não, e outra, você tá se auto-eliminando de todos os outros processos seletivos que você pode estar concorrendo naquela empresa. Sim, naquela e outras, você né? Você não está sendo honesto. Sim. Então, a honestidade ali é um ponto valioso. Aí, na entrevista,
Entrevista tem 2 modalidades hoje que a gente trabalha de entrevista, presencial ou online. Uhum. Muita gente acha que o fato de ser online é a mesma coisa do home office. Não, pode ser descontraído. Aham. Gente, o mesmo jeito que você se Mesma portaria postura, né? para uma entrevista presencial, você se porta numa entrevista online. Eu já fiz entrevista que eu abri a chamada e a pessoa estava na piscina. E eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu não vou continuar a Eu não vou entrevista. participar disso aqui, não. Eu já tive chamada que a pessoa estava na academia, tipo, parou o treino, pegou o celular e vamos fazer uma entrevista de trabalho. Não. E a outra que a pessoa estava na cama. Sem camisa. Muito bom. E, gente, não é. Então, assim, Uhum. postura, entrevista, tenha postura. Tá? Às Uhum. vezes vai gerar um nervosismo, é normal a pessoa ter nervosismo e tal, Sim. mas tenta demonstrar as suas habilidades, não queira inventar história, responde o que for perguntado, tá? Responde o que Sim. for perguntado e, principalmente, ninguém, o entrevistador, a empresa, ninguém vai saber da sua história melhor do que você. Então, se você contar a sua história, a sua verdade, você já está Sim. assim, a decisão vai... Aí você vai passar a responsabilidade da decisão para a pessoa. Você não se eliminou. E muito cuidado, sincericídio. Eu falo assim, Aham. por um lado, não minta, mas por outro, Tem coisa que não precisa falar. não precisa falar. Sim. Olha, por que você está buscando essa vaga de emprego? Ah, porque minha mãe não aguenta mais eu dentro de casa e estão mandando eu trabalhar. Já tive isso já lá. Então, Não, e o pior não é isso. Não passou pra frente O também. pior não é isso, o pior é candidato que, assim, você manda mensagem, fala assim, não, vou participar da entrevista. Olha, tá, tem interesse, tá. Aí você marca a entrevista. Você vai fazer a entrevista. Oh, na verdade, quem estava respondendo era minha mãe. Ave Maria. A minha mãe que fica fazendo candidatura em tudo quanto é lugar, mas eu não quero trabalhar. Eu já tive, eu sei que é verdade isso. Eu sei porque já aconteceu comigo, a mãe indo lá levar o currículo, pedindo pelo amor de Deus pra contratar o filho. Eu falei, minha filha, aqui não vai rolar. Outra coisa, parece improvável, mas já teve entrevista do candidato levar o pai junto. O pai falar do filho. Eu já tive uma que levou a namorada junto. Não, tipo assim, não, é porque meu filho, ele faz isso, meu filho é bom, então... Peraí, a entrevista é com ele, não é? É difícil. Então assim, essas dicas, assim, na parte que às vezes é o básico que precisa ser falado, É né? o básico. E assim, a pessoa tem que ter essa atenção. No mais, cara, a entrevista de emprego não tem que ser vista como algo, assim, uma inquisição, certo? Claro, eu vou admitir algumas falhas da parte do lado de cá também, tá? Uhum. Muitos dos entrevistadores, dos recrutadores, às vezes também tem aquele modelo engessado de conduzir entrevista. Sim, sim. Que, tipo, pega o papel ali e eu Vai vou meio conversar. que intimando a E eu vou pessoa, conversar com você, eu nem olhei no seu olho. Então, isso desfavorece. Mas saiba, você também está preparado para esse tipo de pessoa. Tenta você inverter a posição. Uhum. Então, o mais importante, você está preparado, conhecer as suas habilidades. Se você souber o nome da empresa, estudar o que aquela empresa faz, o que é aquele cargo, o que é inerente para você fazer e saber contar a sua história. Ninguém é melhor que você para contar a sua história. Isso aí não tem... Baseado nisso, eu acho que assim, você já vai sair na frente 90% da galera. Sim. Bom, Flávio, eu queria te agradecer seu tempo. Acho que nosso bate-papo a gente falou sobre muitos assuntos que dá para servir para muita gente, não só para a galera da geração Z, mas acho que para todo mundo que está buscando emprego, que está querendo se ajustar aí no mercado. Te agradeço demais o tempo, foi um bate-papo muito legal. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para a galera, fica à vontade. Não, eu que agradeço, tá, pelo convite, viu, João? Para mim que eu falo assim, é muito gratificante a gente ter essa troca de experiência com profissionais de outras áreas. Você é um cara jovem que tem um grande sucesso também no ramo de empreendedorismo, vale a pena a gente trocar essas ideias. E a mensagem que eu queria deixar é aquela mensagem mesmo assim eu vejo pelo meu histórico profissional, que você tem também, você não desistir. Não o desiste, principal, né? O resto vem depois. O resto vem. Não desiste no primeiro tombo. Cara, grandes empresários hoje já tiveram grandes fracassos. Uhum. Então, assim, a medida do sucesso é o quanto você aguenta relevar esses fracassos adiante. E é isso aí. Beleza. Maravilha. Obrigadão, Flávio, pelo seu tempo. Foi muito bom o bate-papo.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio aqui do Núcleo das Escolas Particulares da CIRP, o podcast Educação. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.